Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. Nós estamos nos 10 dias de clamor, em que nós pedimos a plenitude do Espírito Santo para a Igreja de Deus aqui na Terra, imitando ou relembrando e revivendo aquilo que os discípulos viveram na época do Pentecostes, entre o momento em que Cristo foi levado ao céu e o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Foram 10 dias de unidade em oração, clamando pelo Espírito Santo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de falar de Bíblia, gosta de anunciar a palavra de Deus, curte, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação que vem do céu. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje nós falaremos ou começaremos a falar, a refletir a respeito dos dons que o Espírito nos dá. Os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 7, está escrito assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar a igreja, o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencialmente espiritual, promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da igreja. Existe uma discussão entre o que é dom e o que é talento. Na Bíblia, essencialmente, talento é um tipo de moeda, ela é um valor monetário. E dom é algo cedido, é uma graça concedida pelo Espírito Santo de Deus. Mas, nos dias de hoje, podemos diferenciar, usando a Bíblia como referência, dons e talentos, como dom sendo aquilo que é concedido por Deus, quer sejam habilidades natas ou inatas, concedidas por Deus para edificação da igreja e avanço do evangelho sobre a terra. Já os talentos podem ser habilidades inatas ou habilidades que são natas ou inatas, né, inatas, que são usadas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, em outras palavras, o dom, ele é concedido por Deus. Pode ser que ele concedeu esse dom para você, uma habilidade que ele concedeu para você desde o seu nascimento, mas que é utilizada para a edificação da igreja. Quer seja dado a você desde o seu nascimento, ou quer que você tenha adquirido ao longo da vida, de maneira sobrenatural ou por treino. Tanto faz, desde que você utilize essa habilidade para o avanço do reino de Deus. Já o talento, ele é algo que pode ser que você tenha nascido com ele, uma habilidade, que você tenha nascido com ela, ou desenvolveu essa habilidade ao longo do tempo, treinando ou estudando, e você utiliza essa habilidade para o seu desenvolvimento pessoal, quer seja para o lazer, quer seja trabalho, quer seja para qualquer outra função que não esteja ligado ao avanço do reino dos céus. As duas formas de usar as suas habilidades são plenamente justificáveis. Um professor, ele precisa usar a sua habilidade de ensinar para ganhar dinheiro e manter a sua família. Ao mesmo tempo, este professor pode usar a sua habilidade de ensinar para pregar a palavra de Deus para aqueles que não a conhecem. E isso faz com que, no momento em que ele usa essa habilidade para o avanço do reino, esta habilidade passa a ser um dom dado por Deus. Então, a diferença entre dons e talentos,
não está no tipo de habilidade, a natureza da habilidade, mas para qual propósito eu a uso, né? E a Bíblia fala sobre algumas questões dos dons e talentos, né? Principalmente os dons que nós queremos aqui avaliar. Em 1 Coríntios 12, verso 8 a 10, está escrito assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Em Efésios, capítulo 4, versos 7 a 13, está escrito assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida dos dons de Cristo. Por isso diz: quando eu subir às alturas, levo cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido das regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Espírito concede os dons conforme ele entende que é a necessidade da igreja para aquele momento. Ele divide os dons entre várias pessoas para que haja unidade na igreja de Deus, porque aquilo que eu não posso fazer com os dons que me foram concedidos, o meu irmão que tem outros dons poderá fazer aquilo que eu não consigo. E eu preciso do meu irmão naquilo que eu não sei, e o meu irmão precisa de mim naquilo que ele não sabe ou não pode fazer, porque o dom foi dado para outra pessoa. É importante saber também que os dons, eles não são um sinal de superioridade espiritual, mas ferramentas para o serviço que devem ser usadas com humildade. Afinal, como poderemos nos orgulhar de algo que recebemos gratuitamente? Deus não nos dá dons porque nós somos melhores. Deus nos dá dons porque nós precisamos usá-los na pregação do Evangelho. E para a pregação do Evangelho, se não há um motivo, o final, a finalidade de desenvolver o reino de Deus aqui na terra, não há porquê nós termos dons. E aí eu quero concluir com vocês na seguinte reflexão: os dons do Espírito Santo são uma prova concreta do amor de Deus por nós e do seu desejo de nos envolver em sua obra redentora. Eles não existem para a nossa glória pessoal, mas eles existem, para a expansão do reino de Deus e da edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós recebeu algum tipo de dom que vem do Espírito. Ninguém foi deixado de fora. Temos um papel fundamental a desempenhar. Por isso, precisamos avançar nessa verdade com humildade e entusiasmo. Devemos buscar diligentemente os dons do Espírito Santo que nos foram concedidos, desenvolvendo-os por meio da prática e do serviço, que os usemos com paixão e dedicação para a glória de Deus e o bem daqueles que nos cercam. Que o Espírito Santo nos capacite a sermos instrumentos eficazes em suas mãos, para que juntos alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Com o tempo e a prática, poderemos identificar
nos nossos dons espirituais e desenvolver nossas habilidades. Deus deseja nos guiar e capacitar a fim de que usemos nossos dons em favor de sua causa. Nós temos os dons por um motivo, para usarmos para o avanço do reino dos céus. Não pense que as suas habilidades, naquilo que você é bom, você deve usar apenas para si. Como todas as outras coisas que nos são dadas por Deus, parte disso deve ser usado para o próprio desenvolvimento do reino de Deus. Deus nos deu tempo, parte do nosso tempo deve ser usado para desenvolver o reino de Deus. Deus nos deu recursos e parte desses recursos devem ser usados para o desenvolvimento do reino de Deus. Deus nos deu habilidades. Parte dessas habilidades, ou algum momento dessas habilidades, devem ser usados para o desenvolvimento do reino de Deus. Nós temos uma missão, um desafio missionário. E o desafio missionário de hoje é você tirar em algum momento, alguns segundos, para gravar um vídeo orando pelas 5 pessoas que você ali escreveu no início da nossa jornada o nome. Ore por elas, faça 5 vídeos, um para cada pessoa. Fale para ela no vídeo que você está orando para que o Espírito Santo a use poderosamente e esteja sempre com ela. Diga que você está continuamente em oração por essa pessoa. E ore ali, naquele momento, por essa pessoa. E depois envie o vídeo para a pessoa que você quer ver no céu, junto com você, mas que ainda não se entregou aos braços de Cristo. E hoje nós vamos orar por 2 motivos especiais. O primeiro, para que cada membro da igreja descubra o dom que o Espírito Santo deu a ela e o use com sabedoria e humildade. E nós também vamos pedir pelo batismo do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho aqui na Terra. Então, te convido agora a orar comigo. Grande Deus e Pai, estamos nessa jornada tentando seguir os passos dos teus discípulos aqui na Terra, orando 10 dias continuamente pela unidade da igreja e pela plenitude do Espírito Santo. Queremos receber o Espírito Santo e nós queremos sermos capacitados pelo Espírito para o avanço da tua obra aqui na Terra. Nos ajude, Senhor, caso não saibamos, descobrir qual dom o Senhor nos entregou para usarmos na tua obra. E nos ajude a entender e a receber esse dom com humildade, não porque somos melhores do que outros, mas porque nós precisamos nos envolver na pregação do Evangelho. Também queremos te pedir, Senhor, pela unidade da tua igreja, pelo fortalecimento do corpo de Cristo, para o avanço do teu reino aqui na terra. Nós estamos orando por 5 pessoas, Senhor, durante esses 10 dias. Pessoas que nós queremos ver nos céus, mas ainda não se entregaram a Cristo Jesus. Por favor, Senhor, assim como na igreja primitiva, o Senhor acrescentou ao teu povo aqueles que vão sendo salvos, dia a dia, acrescente cada um dos nossos amados ao povo de Deus para a salvação deles e a vida eterna. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.